Olá, estamos retomando então nossas aulas sobre competência no processo penal. No nosso primeiro encontro eu tracei um panorama classificatório. Nós vimos que existem diferentes maneiras de tratar um mesmo regramento de competência. Nós começamos também a estabelecer uma espécie de um passo a passo para você conseguir definir com segurança qual é o juízo competente para julgar determinado caso que te seja apresentado. Nós começamos a estabelecer esse olhar a partir de um primeiro passo, que é a verificação que se existe, no caso concreto, alguma pessoa ali envolvida como autora, coautora ou partícipe do delito e que exerça algum cargo que lhe dá a prerrogativa de ser julgado originariamente em algum tribunal. Então é o foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, também conhecido nestes termos, né, ou a competência ratione persone, né? Então você tem variadas formas de denominar a mesma ideia. E a gente estava estabelecendo então mecanismos de identificação. Na aula passada traçamos a verificação da localização das regras que definem a prerrogativa de foro na Constituição Federal, tanto do Supremo quanto do STJ, quanto dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça dos estados. E vimos também que algumas regras nas constituições estaduais também ampliam, variando de estado para estado, as regras de competência. A gente segue ainda dentro dessa análise, traçando agora algumas questões que são importantes que você bem compreenda, particularmente no que diz respeito à figura da ex-autoridade. Já se discutiu muito a questão da ex-autoridade, manter ou não manter a prerrogativa de foro. E é interessante essa discussão, porque ela é uma discussão que está relacionada em alguma medida às vantagens ou desvantagens de você ter ou não ter prerrogativa de foro. Essa é uma disputa um tanto quanto apaixonada. Eu imagino que vocês já tenham visto, eventualmente, até algum debate na televisão sobre esse assunto. Vira e mexe a manifestações públicas, até de ministros do Supremo, como nós tivemos recentemente numa entrevista do ministro Marco Aurélio a uma dessas rádios, se não me engano, a Rádio Jovem Pan, dando conta de que ele é contra a forma pela qual a amplitude da prerrogativa de foro é estabelecida no Brasil. Porque nós temos aproximadamente quase 54 mil pessoas hoje no Brasil que detêm prerrogativa de foro. É a somatória das diversas funções públicas cujos titulares, né, detêm essa prerrogativa de foro. E aí você tem uma situação que representa um verdadeiro funil. Então é muito interessante de analisar, porque a gente vai ver como é que a coisa evolui historicamente nos últimos 30, 40, até 50 anos, né? Nos últimos 50 anos dá para estabelecer um marco de divisão aqui, como é que esse tema da ex-autoridade ele oscilou bastante, né? E como os políticos principalmente têm uma predileção pela manutenção do foro, ainda que se a gente fosse analisar assim friamente, tecnicamente, né? Ter prerrogativa de foro e ser julgado originariamente num tribunal significa dizer que você suprime pelo menos um grau de jurisdição, se for já no Tribunal de Justiça do Estado ou no Tribunal Regional Federal. E se for no Supremo Tribunal Federal, você praticamente esgota a possibilidade de ficar recorrendo muitas vezes. Nós tivemos até uma discussão muito interessante no julgamento do caso do Mensalão, porque o Mensalão foi julgado originariamente pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E aí ficou aquela situação, uma vez estabelecida a condenação, era permitida a possibilidade de um recurso chamado na época de embargos infringentes, que é um recurso que cabe quando a decisão colegiada se dá por maioria, sendo a maioria contra o interesse do réu. Bom, existe esse recurso, mas que tribunal julgaria, já que era o Pleno do Supremo julgando, não tem um tribunal acima dele. Enfim, acabaram conhecendo dos embargos infringentes, mas depois desse episódio chegaram a mudar até a maneira pela qual internamente no Supremo Tribunal Federal se distribui o julgamento das questões de prerrogativa de foro. Deixou de ser competência do Pleno, que são os 11 ministros reunidos, e passou a ser competência das turmas, justamente para permitir um recurso da decisão da turma para o Pleno. Então hoje você tem na estrutura de definição de competência dentro do Supremo Tribunal Federal, quem julga a prerrogativa de foro são as turmas, com eventual recurso para o Pleno. Mas mesmo assim é um recurso só. Se eu levar em conta um caso que começa lá no juiz de primeiro grau, eu tenho aqui uma série de possibilidades recursais, né?
muito mais ampla possibilidade recursal quando a competência originária é do juiz de primeiro grau. Então poderia representar um desserviço ter prerrogativa de foro no sentido das garantias, né? Poderia representar um prejuízo, inclusive. Escuta, eu tenho menos possibilidade recursal. A dúvida que surge, então, é por que se agarram tanto, então? Porque se fosse tão negativo assim, né, como aparenta ser no plano formal, seguramente os deputados já tinham acabado com a prerrogativa de foro, não estariam se agarrando nessa prerrogativa de foro. Por que se agarram? Se agarram muito fortemente porque os tribunais não têm estrutura, eles não são feitos para instruir processos. Eles são feitos para julgar recursos. Há uma diferença muito grande entre julgar um recurso e instruir um processo no plano probatório. Porque quando eu vou julgar um recurso, pressuponho que já teve uma instrução probatória em primeiro grau, e o juiz já avaliou aquela prova toda, já fez uma carga valorativa sobre essa prova, já emitiu um juízo de valor, eu já tenho uma decisão e eu tenho as razões de inconformismo de quem perdeu, as contrarrazões daquele que saiu-se vencedor, e aí isso tudo é mastigado e entregue ao tribunal, que vai então reavaliar aquilo que já foi avaliado. O trabalho é muito menos, enfim, potente, né? Muito menos complexo, eu diria. Já quando eu vou fazer a instrução, bom, eu estou tateando no escuro em alguma medida, eu ainda vou produzir a prova, eu não sei nem que prova que vem pela frente, eu tenho que ouvir testemunhas, muitas vezes isso é moroso, eu tenho que fazer, enfim, diligências probatórias, tal. É muito mais moroso e os tribunais não são feitos, eles não têm estrutura para atender esse tipo de demanda. Então esse é um ponto. O segundo ponto, quando eu saio do primeiro grau e jogo a competência originária para os tribunais, na prática isso representa retirar das mãos de cerca de 11 mil membros do Ministério Público que atuam investigando e processando em primeiro grau, e 11 mil juízes que também fazem o julgamento em primeiro grau no Brasil, e concentrar na mão de 27 procuradores gerais. Porque sim, quando a gente fala de prerrogativa de foro nos tribunais, tem que se compreender o seguinte: o tribunal julgará originariamente, mas e a legitimidade ativa para acusar, que era do promotor de primeiro grau lá da comarca em que o crime aconteceu? Bom, sai da mão dele e se concentra na mão do procurador-geral, que é um por estado. Então eu retiro, como eu dizia, da mão de 11 mil promotores de justiça e procuradores da República que atuam em primeiro grau de jurisdição no país e concentro na mão de 27 procuradores gerais, com um detalhe adicional. Se existe um lugar no Ministério Público em que é possível ingerência política de maneira consistente, esse lugar é no cargo de procurador-geral. Além do procurador-geral ser escolhido pelo governador nos estados a partir de uma lista tríplice formada dentro da classe, mas mesmo assim, podendo o governador às vezes escolher alguém que ficou em terceiro lugar na lista tríplice e não em primeiro, não o mais votado, o que já faz com que em alguma medida, pelo menos no plano moral, fique devendo um favor ao governador, né? Porque dentro de uma democracia o correto seria escolher o mais votado, mas a Constituição permite que o governador escolha o menos votado. E esse menos votado, inclusive, será submetido a uma sabatina na Assembleia. Então ele transita, no momento da sua escolha, quem será o procurador-geral, ele transita nos favores políticos que acaba tendo que, em alguma medida, até implicitamente, aceitar dentro da regra do jogo. Depois, no curso do seu mandato, ele terá que sentar pelo menos 2 vezes ao ano, em cada ano do seu mandato, com parlamentares na Assembleia para discutir o orçamento do Ministério Público. Você tem a lei de diretrizes, né, orçamentárias, e depois a lei orçamentária propriamente dita. E é muito interessante de analisar os bastidores dessa discussão política, porque não raras vezes o que se percebe é uma Assembleia querendo diminuir o orçamento do Ministério Público. E aí essa discussão toda se dá numa espécie de jogo político, que é próprio do contexto de aprovação desse orçamento, mas que faz com que, não raras vezes,
o procurador-geral tenha que sentar numa mesa com um deputado que está sendo investigado exatamente por ele, procurador-geral. E o mesmo se dá no âmbito da União. Quando você tem o Procurador-Geral da República, e aqui tem um adicional, né? Eu imagino que estejam todos acompanhando aí como é que as coisas se desenvolveram nos últimos tempos, na escolha do Procurador-Geral da República. Nós tivemos um Procurador-Geral da República que foi escolhido fora da lista tríplice, porque por alguma razão a Constituição não definiu que para o Ministério Público Federal seria obrigatório escolher alguém de dentro da lista tríplice. Eles fazem uma votação interna no Ministério Público Federal, mas no plano simbólico de tentar conseguir a mesma garantia que os Ministérios Públicos Estaduais já têm, de fazer com que pelo menos seja alguém da lista tríplice aquele a ser escolhido pelo chefe do Poder Executivo. No caso do governo atual, do governo Bolsonaro, como vocês bem sabem, foi escolhido alguém que estava de fora, ele nem concorreu, era alguém do Ministério Público, mas não concorreu, não participou de debates internos, não foi, enfim, submetido a um crivo de escrutínio interno da classe e foi escolhido de fora para ser colocado na chefia da instituição. É claro que há ali uma possibilidade de ingerência política, né? E aí é um lugar mais sensível. Então você tem também esse fator que faz com que o parlamentar que está envolvido na prática de um delito e que responde a um processo criminal, não raras vezes prefira estar ali dentro de um ambiente que ele tenha um certo trânsito político. Então nós temos o problema do funil, o problema da falta de estrutura e o problema da ingerência política. Então essas talvez sejam as razões pelas quais ainda não se acabou com o foro privilegiado no âmbito parlamentar, né? É a razão pela qual, mesmo eu tendo menos recursos e num aspecto formal ser mais prejudicial a quem tem prerrogativa de foro, mesmo com esse detalhe, continua existindo foro privilegiado no Brasil e de maneira bastante alargada, né? E aí há uma discussão lateral a isso tudo, como eu dizia, que é a discussão que envolve a questão da ex-autoridade, que a gente vai fazer um resgate histórico aqui dos últimos 50 anos dessa discussão. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma espécie de uma bagunça do foro privilegiado para ex-autoridades, porque é uma espécie de um vai e vem que nós temos, né? Então eu estabeleço como um marco aqui divisor o ano de 1964 até 1999, nós tínhamos uma interpretação do Supremo Tribunal Federal sumulada. Súmula 394 do Supremo dizia que ex-autoridades mantêm prerrogativa de foro. Então, durante os anos de 1964 a 1999, se o sujeito era um político, um parlamentar, um deputado federal que cometeu um delito, estava sendo acusado, investigado, processado por esse delito, mesmo deixando o cargo, mesmo encerrando o mandato e ele não sendo reeleito para nada, de acordo com a súmula do Supremo, o processo seguia no Supremo Tribunal Federal. Mantinha-se a prerrogativa de foro, mesmo para ex-autoridades. Muito interessante de também entender que nessa época era para qualquer delito. Podia ser um crime de trânsito, ou o fato do sujeito ter batido na esposa, né, um crime de violência doméstica, ou um crime contra a honra fora do contexto do exercício da função. Não era necessário que fosse um delito em razão da função. Qualquer delito. Bom, em 1999 o Supremo cancela formalmente essa súmula 394. Disse, por alguma razão, muda a composição, só chega. A partir de agora, ex-autoridade, o processo é encaminhado para o primeiro grau para que se dê seguimento, né, ao trâmite desse processo no estado em que se encontra, lá no juiz de primeiro grau. Nessa época, 1999, nós tínhamos então vários parlamentares, vários políticos respondendo processos criminais no Supremo, no STJ, em diversas instâncias, e isso causou um desconforto. É muito interessante de observar o papel aqui do governo no Poder Executivo da época, da União. Quem era o presidente na época era o Fernando Henrique Cardoso, já no seu segundo mandato, estava caminhando para o final do seu segundo mandato, né? O seu segundo mandato vai se encerrar em 2002,
E durante esse período em que o Supremo cancela a súmula até o fim do mandato do Fernando Henrique, o que se presenciou foram algumas iniciativas que partiram da bancada de apoio ao governo executivo no intuito de reverter esse cancelamento da súmula do Supremo Tribunal Federal. A primeira tentativa se deu com uma proposta de emenda à Constituição. Eles queriam inserir no texto constitucional, aproveitando que estava tramitando a reforma do Poder Judiciário, estava em discussão já no parlamento esse tema, eles fizeram uma emenda para fazer inserir na reforma que ia ser operacionalizada, né, mudança constitucional, uma regra que estabelecesse na Constituição que ex-autoridade manteria prerrogativa de foro para os crimes e mais do que isso. Também se acrescentava, a ideia pelo menos era essa, se acrescentava a prerrogativa de foro para as ações de improbidade administrativa. Ações de improbidade não correspondem a casos de matéria penal. Improbidade é matéria civil ou administrativa, mas não é criminal. A ideia era fazer com que as ações de improbidade também fossem julgadas originariamente nos tribunais. Então era alargar ainda mais o foro por prerrogativa de função, garantindo para as ex-autoridades e alargando também para os casos de improbidade administrativa. Na época, o PT, Partido dos Trabalhadores, era oposição. E era um partido que, na época, era muito apegado a um discurso de moralização da coisa pública, né? Era contra privilégios e se dizia um partido ético e tal. Bom, a gente viu que no desenrolar da história as coisas mudaram um pouco, mas na época era muito forte essa bandeira do Partido dos Trabalhadores, era tão forte que o governo de então, o Fernando Henrique, do PSDB, não tinha número suficiente de parlamentares para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, dependeria da oposição. E o PT, sendo oposição, fez barrar a possibilidade de se alterar a Constituição com um discurso moral forte, bastante importante. Tem registrado nos anais do Congresso um discurso do José Genuíno, na época, dizendo que chega de foro privilegiado, chega de dar privilégios, né? Nós não queremos mais esse tipo de privilégio. Muito bem, não passou. Quando não passa a proposta de emenda à Constituição, porque o quórum exigido é um quórum mais qualificado, alguém deve ter lembrado que era possível mudar uma regra do Código de Processo Penal. Nós tínhamos uma regra no artigo 84 do Código de Processo Penal que tratava desse tema, mas que tinha, de certa forma, se tornado letra morta desde a Constituição de 88, porque a matéria tinha sido toda ela constitucionalizada, como eu já anunciei até na aula passada, né? Matéria de prerrogativa de foro está toda na Constituição, ou Constituição Federal ou Constituição Estadual. Mesmo assim, a estratégia de garantir a ex-autoridade prerrogativa de foro e, mais do que isso, ampliá-la para atos de improbidade administrativa, fez com que se apresentasse um projeto de lei para mudar agora o Código de Processo Penal. Então é uma lei ordinária. Para alterar leis ordinárias, o governo, na época, tinha sua bancada suficientemente capaz de mudar qualquer lei ordinária sem depender da oposição. Então, uma bancada toda já muito potente, muito forte, sozinha era capaz de mudar qualquer lei ordinária. E isso foi feito. Eles encaminharam, então, um projeto de lei, né, para fazer essa mudança, e ela se transformou na Lei Federal em 2002, na Lei Federal 10.625, presta atenção na data, do dia 26 de dezembro de 2002, alterando justamente os artigos 84 e seguintes do Código de Processo Penal. 26 de dezembro de 2002, o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso encerrava no dia 31 de dezembro de 2002. Dá para fazer uma brincadeira aqui, né? O que será que ele fez por último, Fernando Henrique? Aprovar essa lei ou apagar a luz e fechar a porta? Então, a lei foi aprovada. Então, de 1999 a 2002, ex-autoridade não tinha prerrogativa de foro. A partir do finalzinho do ano de 2002, no dia 26 de dezembro de 2002, ex-autoridade passou a ter prerrogativa de foro de novo. No dia seguinte, no dia 27 de dezembro de 2002, a CONAMP, que é a Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, que acompanhava essa discussão toda no Congresso Nacional,
ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, essa ação direta de inconstitucionalidade pedia uma liminar, e na época a liminar foi negada, dizendo, olha, não verifico ali periculum in mora, aqueles requisitos clássicos, né, de uma medida cautelar. Não verifico a urgência da medida, portanto indefiro o pedido de liminar. E o que aconteceu na sequência? Passou-se a discutir a constitucionalidade dessa mudança do artigo 84, que estendia a prerrogativa de foro para a ex-autoridade e também para a improbidade administrativa. Passou-se a discutir a constitucionalidade disso, com o mesmo argumento que constava na ação direta de inconstitucionalidade, que era um argumento formal relacionado à ideia de que eu não posso estabelecer regras de prerrogativa de foro no plano infraconstitucional, colidindo com o texto constitucional. Quer dizer, se você quer mudar a prerrogativa de foro, mude a Constituição, mas não faça isso por uma lei ordinária. Não é possível que uma lei ordinária altere o texto constitucional. Essa era a discussão. Começaram a pipocar aqui ou ali decisões declarando a inconstitucionalidade do artigo 84. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná consolidou o entendimento de que o artigo 84 era inconstitucional e, portanto, no estado do Paraná não se aplicou essa mudança da lei, continuou com a ex-autoridade sendo julgada em primeiro grau. O mesmo aconteceu em Minas Gerais, o mesmo aconteceu em Rondônia. Começou a pipocar aqui ou ali, né, decisões dos tribunais estaduais declarando incidentalmente nos processos a inconstitucionalidade do artigo 84 com a nova redação dada a partir de 2002. Até que veio uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que decidiu em sentido contrário, fazendo o seguinte raciocínio. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade que pretende declarar inconstitucional esse artigo? Tem. Foi pedida a liminar no Supremo Tribunal Federal? Foi. Foi dada a liminar? Não. Ela foi negada. Opa! Se tem uma ação direta no Supremo e foi negada a liminar, é porque o Supremo implicitamente entendeu que a lei é vigente. Logo, disse o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, logo, enquanto o Supremo não julgar o mérito da ADIM, segue válida a regra do artigo 84. E, portanto, eu dou à ex-autoridade a prerrogativa de foro. Este entendimento foi levado à discussão no STJ, que acabou achando interessante e seguiu o mesmo entendimento. Então, também o STJ passou a dizer, enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgar o mérito da ADIM, segue válida a regra do artigo 84. E aí o próprio Supremo Tribunal Federal passou a dizer isso, pelas turmas, né? Primeira e segunda turma. Passou a dizer o seguinte, enquanto nós do Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Pleno, não julgarmos o mérito da ADIM, nós do Supremo Tribunal Federal, pela turma, dizemos que a lei é válida. Bom, diante desse cenário, aqueles tribunais estaduais que haviam decidido que era inconstitucional o artigo 84 começaram a rever o seu posicionamento e a se curvar a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, dizendo, bom, em que pese nós entendamos que seria inconstitucional, diante da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal de que enquanto eles não julgarem o mérito da ADIM, vale a regra do artigo 84, revemos a nossa posição e passamos a dizer que ex-autoridade mantém prerrogativa de foro, então voltam os processos todos para o tribunal. E a impressão que dava na época, para quem acompanhava isso de perto, era de que mais ou menos a coisa se consolidaria nesses termos, né? Existem várias ações de inconstitucionalidade no Supremo que tramitam anos a fio e não são julgadas nunca. A impressão que dava é que seria mais um caso. O Supremo negou a liminar, disse que enquanto não julgar o mérito vai assim mesmo, e a coisa vai indo, e não julga nunca o mérito. A sensação que dava era que se consolidaria nestes termos. Até que, em 2005, estoura o escândalo do mensalão. Estoura o escândalo do mensalão, começa com uma cena de um pagamento de propina de R$3.000 para um diretor dos Correios. Aparece sua cena filmada, o sujeito entregando R$3.000 na mão do diretor dos Correios, que pega aquele dinheiro. Esse é o episódio
que daí inaugura a investigação que vai desencadear no Mensalão, porque no contexto da investigação desse fato bem isolado, a propina de R$3.000 para um diretor dos Correios, ele é instado a se explicar. Ele diz, não, uma parte desse dinheiro é para o deputado Roberto Jefferson. Para quem? Para o deputado Roberto Jefferson? É. Bom, então chama o deputado. Como é que é essa história? Diz que o dinheiro é para você também, e o deputado no primeiro momento nega tal, mas em paralelo se instaura uma CPI dos Correios no Congresso Nacional, o deputado é chamado para se explicar na CPI dos Correios e na CPI ele acaba revelando. Eu vou contar, isso aqui é o esquema do Mensalão. Esse dinheiro é desviado para ser dado uma parte, boa parte dos que estão até aqui, né, enfim, com uma espécie de mesada para votar nos termos que entende o governo. É o esquema do Mensalão. E aí, enfim, a coisa estoura. O Roberto Jefferson é cassado pelo Congresso pela primeira vez. O Congresso corta na própria carne, caça um parlamentar por ato não condizente com a atividade parlamentar. Um segundo deputado ameaça ser cassado também, ele renuncia. E a CPI dos Correios indica a necessidade de serem cassados 18 parlamentares. Instaura um procedimento no Conselho de Ética contra 18 parlamentares, sugerindo a cassação de todos eles. Durante uns 15 dias, naquela época, em 2005, houve uma espécie de sensação coletiva da nação brasileira de que iriam fazer uma limpa no Congresso Nacional. Que pela primeira vez na história se faria de fato uma limpa. Todos aqueles deputados envolvidos seriam sumariamente, enfim, convidados a se retirar do Parlamento Brasileiro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que essa coincidência ou não, mas durante esse momento em que o sentimento coletivo era muito consistente, era de fato palpável, não se falava de outro assunto, vão fazer uma limpa no Congresso Nacional, os ministros do Supremo Tribunal Federal resolveram julgar aquela DIN, que era a DIN 2797, foi julgada no dia 15 de setembro de 2005, estava parada há quase 3 anos, aí, e aí ela é retomada e é julgada, e o Supremo resolve dizer que é inconstitucional a mudança dos artigos 84 e seguintes do Código de Processo. A impressão que deu, né, fazendo uma brincadeira, assim, é que talvez eles quisessem pensar, bom, esses caras vão todos serem cassados, vão renunciar, vão todos serem levados, né, a sair do parlamento, e nós temos aquela interpretação de que enquanto não julgarmos o mérito da DIN, a ex-autoridade mantém a prerrogativa de foro, ou seja, nós vamos ficar com esse pepino no Supremo. Não, vamos mudar essa coisa logo, né? Julga o mérito da DIN, inconstitucional, artigo 84. Portanto, ex-autoridade, vai tudo para primeiro grau. Não estou dizendo que tenha sido essa a intenção do Supremo, mas foi muita coincidência julgar justamente nesse momento, né? Dando essa interpretação. O fato é que aquela sensação, né, que se anunciava de que iriam fazer uma limpa, na verdade não se concretizou. O Congresso anunciou assim de público que iria punir, mas depois foi aos poucos passando a mão na cabeça de todo mundo e ninguém foi cassado, ninguém mais foi cassado, né? Acho que o simbolismo maior desse momento histórico, se alguém tiver curiosidade de relembrar alguns fatos interessantes da vida política nacional, eu recomendo que joguem no Google, aí no YouTube, deve ter a dança da pizza, né? Que uma deputada celebra a absolvição de um colega, justamente nesse contexto, aí, assim, dançando, fazendo uma dancinha tanto quanto ridícula, né, no parlamento, em celebração à absolvição do colega que estava sendo acusado de participar desse esquema do Mensalão. Enfim, fato é que a DIN foi julgada, e aí de 2005 até hoje, ex-autoridade não mantém mais prerrogativa de foro. Então, recapitulando, de 1964 a 99, súmula 394, ex-autoridade mantém prerrogativa de foro. De 99, cancela a súmula, até 2002, ex-autoridade não tinha mais prerrogativa de foro, vai para primeiro grau o processo. Veio a lei do Fernando Henrique em 2002, e de 2002, com uma certa oscilação estadual, tal, mas até 2005,
Ex-autoridade mantém prerrogativa de foro pela mudança do Código de Processo. Em 2005, o Supremo julga o mérito da ADIM e diz que ex-autoridade deixa de ter prerrogativa de foro e vem assim até hoje. Tivemos também uma mudança interessante de posição do Supremo em 2018. Em 2018, o Supremo julga a ação penal 937. Foi julgado no dia 3 de maio de 2018, para limitar ainda mais a prerrogativa de foro nos tribunais. E é interessante verificar as teses que foram estabelecidas no julgamento desse caso. Então está aqui a ação penal 937, as teses da decisão do Supremo de 3 de maio de 2018. São duas ou até três, dependendo do olhar, porque na primeira tese, na verdade, se desdobra em duas. Diz aqui, primeira tese: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo, essa pode ser a primeira tese, e relacionados às funções desempenhadas. Então, muito importante isso, né? Até 2018 era qualquer crime, como eu me referi agora há pouco, né? Podia ser um crime de trânsito, continuava sendo julgado no Supremo. A partir de 3 de maio de 2018, dessa decisão do Supremo, o Supremo mesmo limitou, dizendo assim, olha, só fica com o processo no Supremo aquele parlamentar que praticou um crime durante o exercício do mandato e em razão do mandato exercido. Quer dizer, são dois requisitos, né? Tem que ser durante e tem que ser em razão de. E a segunda tese é que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Porque havia muito jogo, né? Estava se agarrando na prerrogativa de foro, aí estava chegando perto do julgamento, o sujeito ia lá e renunciava ao mandato. Para quê? Para jogar o processo lá para primeiro grau e começar tudo de novo. Então, uma espécie de uma malandragem aproveitando-se da interpretação que se dava, né? O Supremo quis acabar com essa malandragem hermenêutica, né? E passou a dizer que essa prerrogativa de foro ela segue mantida quando o sujeito deixa de ocupar algum cargo, mas o processo já se encontra no final da instrução, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, que é o momento que antecede ao julgamento. O momento que as partes falam o que elas pretendem, né, que seja decidido no caso concreto, as suas alegações finais, antes da decisão de mérito pelo tribunal. Então, se o sujeito renuncia ao cargo, se ele perde o mandato, se encerra o mandato, após este momento, segue o processo no Supremo, ele não vai para primeiro grau, ele não muda a competência. Tá? Isso aqui é bastante importante. E, de certa forma, vem criando muita confusão também em casos concretos. A gente tem tido aí algumas dificuldades na casuística, né, de entender como é que as coisas se operacionalizam. Por ser uma interpretação do Supremo, ainda que seja do Tribunal Pleno, norteando todo o país, o ideal seria que viesse uma mudança constitucional, como existem algumas propostas tramitando no Congresso Nacional em cima dessa matéria. Mas de um tempo para cá, ele até tramitou rápido no Senado, mas estagnou na Câmara dos Deputados e não é colocado em votação. O ideal seria que a Constituição fosse alterada para extirpar o foro prerrogativo de função, ou talvez deixar apenas para os chefes de poder, seria razoável, mas para o resto, pelo princípio da igualdade, tratar as pessoas, né, dentro do mesmo plano. Porque as discussões que têm surgido em torno desse assunto, inclusive alcançam a discussão se o foro privilegiado também estaria relacionado aos edifícios, aos prédios, às dependências físicas em que as pessoas trabalham. Interessante essa discussão. Eu trouxe aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 26 de junho de 2019, onde, dentre outras questões, o Supremo disse o seguinte na reclamação 25537, aspas para o Supremo: inexistente previsão constitucional em direção diversa
não há como se acolher a pretensão no sentido de que seria necessariamente do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar pedido de busca e apreensão a ser cumprida nas dependências de casas legislativas. Isso porque, conforme se extrai do artigo 102 da Constituição da República, não se elegeu o local da realização de diligências, ou seja, o critério espacial, como fator de determinação de competência desta Corte. Óbvio, né? Tá? Mas o Supremo às vezes tem que dizer o óbvio. Quer dizer, você vai cumprir um mandado de busca e apreensão. Nesse caso aqui envolviam agentes de polícia, da Polícia Legislativa do Congresso Nacional. Eles estavam sendo investigados por suspeita de ter praticado eventual delito. E aí um juiz de primeiro grau, que estava investigando, portanto, agentes de polícia, não estava investigando parlamentares, determinam a busca e apreensão nos locais em que esses agentes de polícia trabalhavam. E essa discussão foi levada ao Supremo e o Supremo disse, olha, um juiz de primeiro grau pode sim determinar uma diligência de busca e apreensão numa casa legislativa, desde que não envolva um deputado, desde que não envolva alguém que tenha prerrogativa de foro. Se ele está investigando um agente da Polícia Legislativa, bom, agente da Polícia Legislativa não tem prerrogativa de foro, logo, o local em si, não existe prerrogativa de foro pelo edifício. Agora, olha que interessante, o Tribunal de Justiça do Paraná, no dia 30 de janeiro de 2020. Aspas para o Tribunal de Justiça do Paraná. Se o alvo da busca e apreensão era a sede do Poder Legislativo paranaense, por ordem emanada de um juiz de direito de primeiro grau de jurisdição, mostra-se evidente o desrespeito às prerrogativas parlamentares, sobretudo à cláusula de reserva jurisdicional e ao princípio do juiz natural, que exigiam, para tanto, decisão do órgão jurisdicional constitucionalmente competente, em caso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por intermédio do seu colendo órgão especial. Essa decisão do Tribunal do Paraná colide com essa decisão do Supremo. O Tribunal do Paraná está dizendo diligências de busca e apreensão numa casa legislativa dependem de decisão do tribunal. Agora, é muito difícil isso no caso concreto, né? Porque no caso concreto você está investigando, às vezes, pessoas que não têm prerrogativa de foro. Bom, aí você tem que fazer uma diligência. Bom, aí você faz aonde? A diligência lá na Casa Legislativa. Bom, então eu tenho que deslocar a competência da investigação tudo para o tribunal? Bom, de acordo com o Tribunal do Paraná, sim. De acordo com o Supremo, não. Porém, tem uma outra decisão mais recente agora do ministro Toffoli, né, no caso envolvendo o senador José Serra, que o Toffoli acabou dizendo algo parecido com o que disse o Tribunal de Justiça do Paraná, né, dando a entender que, não obstante a investigação envolvesse uma época anterior ao fato dele ser senador, como as diligências poderiam alcançar documentos relacionados à sua atual atividade de senador, dependeria de uma decisão do Supremo. Muito ruim, porque nas filigranas fica sempre uma brecha para que você anule alguma coisa. Se eu peço no tribunal, ele de repente vai dizer que não é. Se eu não peço, vai dizer que é. Fica sempre uma brechazinha, né, de válvula de escape hermenêutica aqui, atrapalhando, complicando, dificultando a compreensão do que é o certo. Porque o que se quer fazer, na verdade, é o certo, né? O certo. Vou investigar um sujeito que não tem prerrogativa de foro, bom, eu não preciso fazer isso no tribunal, até porque o tribunal não é competente. Mas de repente eu faço uma diligência que o tribunal amanhã depois vai dizer, mas o lugar que você fez a diligência dependeria de uma decisão minha. Muito ruim isso, muito difícil de levar adiante investigações envolvendo pessoas com prerrogativa de foro, que possam ser inclusive alcançadas até indiretamente por conta dessa oscilância hermenêutica que não deixa muito claras as regras do jogo. Se é para observar as regras do jogo, elas têm que ser no mínimo claras. O ideal, como eu disse, seria que se extirpasse essa prerrogativa de foro, que historicamente tem representado um simbolismo vocacionado para a impunidade. Eu sei que tem alguns discursos que dizem em sentido contrário, mas na prática é o que tem revelado. Justamente por conta de ser um funil, de eles não serem preparados para investigar e de você retirar da mão de 11 mil membros do Ministério Público com potência de agir e concentrar na mão de 27 procuradores gerais, que também têm potência de agir, mas igualmente tem uma certa influência política não desejável, né, para investigar os detentores do poder. Enfim,
Essa é uma aula, portanto, que complementa aquele nosso primeiro encontro e que fecha esse olhar em torno do tema da prerrogativa de foro. Nós vamos seguir nas aulas na sequência, tratando daquele nosso passo a passo. Vamos ver o segundo, terceiro, próximos passos a serem dados para a definição da competência de um caso que seja apresentado, seja para exame público, seja exame da ordem, seja na tua atividade profissional, certo? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.